Hoje é aniversário do Rio de Janeiro, é aniversário da cidade maravilhosa. E para falar sobre um pouquinho essa cidade charmosa e conhecida aí no Brasil, no mundo todo, eu estou aqui com o historiador Eduardo Martins. Eduardo, obrigado pela presença, um prazer receber você. Eu que agradeço pelo convite. Evandro, boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores. Queria dar o parabéns para todo o povo carioca, principalmente aqueles que não desistiram ainda do Rio. Esse é o parabéns, parece até que nós combinamos essa camisa preta. Estamos de uniforme, né? Não é luto ainda pelo Rio. É verdade. Bom, Eduardo, eu queria começar entendendo um pouco a história da cidade. Como é que surgiu a cidade? Você pode começar contando lá do comecinho? Sim. O interessante é que nós comemoramos hoje, 1º de março, foi 1565, né, quando então decretado que seria a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro foi descoberto em 1502 por Gaspar de Lemos, né? E o interessante é que nós não comemoramos a data do Rio de Janeiro quando foi encontrado, né? Quando foi, entre aspas, achado o Rio de Janeiro por Gaspar de Lemos. Nós comemoramos sim quando é decretado como uma cidade maravilhosa, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Quando ela foi fundada, Fundada, né? Propriamente dito. Legal, muito legal. Eduardo, eu tenho muitas dúvidas, baseado em algumas leituras e tudo mais, mas falando do Rio de Janeiro, assim que o Rio de Janeiro, acho que talvez um pouco antes dessa data aí que você disse, 1502. 1502. Foi logo após a chegada dos portugueses. Porque no Rio de Janeiro, os franceses tentaram ocupar e tirar o Rio de Janeiro dos franceses, né? Isso. Aí a França se aliou a uma tribo determinada de índios, os portugueses com outros, mas no fim os portugueses conseguiram expulsar os franceses. Villegayon, né, foi o principal dos invasores que comandaram a invasão aqui, o francês Villegayon. Foi uma luta que duraram alguns anos aqui, e após os portugueses vencerem, conseguirem expulsar não foi um processo simples. Alguns historiadores falam entre média de 5 a 10 anos, foi esse processo de expulsão totalmente dos franceses do território aqui brasileiro. Trouxeram algumas consequências bem positivas, principalmente na questão da população, da estratégia de proteção, e mais tarde se tornando a capital. É um dos fatores que fizeram com que o Rio de Janeiro se tornasse capital. E por que Rio de Janeiro? Por que esse nome? Porque na verdade surgiu como cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É outra coisa interessante, porque Gaspar de Lemos, ao cruzar pela Baía de Guanabara, ele erradamente achou que fosse um rio, que estivesse desembocando no mar, e na verdade não era um rio, era a Baía de Guanabara, e por isso ele chamou, era 1º de janeiro de 1502, ele fala então que era o Rio de Janeiro. Legal. É isso aí. Os nomes basicamente são bem simples, Bem simples. A gente fica imaginando e tal, mas os nomes basicamente são bem simples. São bem simples. Muito legal. E como é que se deu o desenvolvimento a partir de estabelecida a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e tudo mais? Como é que se deu o crescimento da cidade? Começou no centro do Rio a partir da Baía de Guanabara? Isso. O que acontece? Eu até agradeço ao professor Fernando Gralha, que uma vez ele me deu essa ilustração e faz todo sentido. A cidade do Rio de Janeiro ela foi crescendo como se fosse uma cebola, casca de cebola por camadas. Ela não foi pensada. Ela foi crescendo conforme vai chegando as pessoas. A necessidade era um porto, né, para que chegassem os navios negreiros, depois para o comércio da cana-de-açúcar, o ouro, o café. Esse porto ele vai crescendo, e conforme a população vai chegando, ela vai crescendo para o interior. Ela não foi pensada, ela vai crescendo como essa casca de cebola. Aí então o Rio de Janeiro vai se expandindo para o seu interior, e posteriormente com o café, a linha férrea faz com que o Rio de Janeiro cresça mais ainda para o interior. Mas o Rio de Janeiro, então, começou o seu desenvolvimento no centro do Rio. O centro do Rio era o grande movimento. Era o grande movimento. E o lugar mais valorizado também da cidade, automaticamente. Sim, automaticamente. E isso é interessante, que já em 1808, com a chegada da corte para cada casa de Bragança, os principais mandatários, né, as pessoas mais importantes do Rio de Janeiro, não somente os portugueses, mas já aqui, então, entre aspas, os brasileiros que moravam aqui, eles acabaram tendo que ceder as suas casas para a coroa que veio.
Então, essas casas, as mais importantes, algumas foram até usadas como barganha junto ao rei, mas ela não foi projetada, digamos assim. Cara, muito legal. Hoje o Rio de Janeiro tem quantos habitantes? Segundo o último censo, né, mais de 12 milhões de habitantes. Nós somos a segunda maior metrópole do Brasil, somos a sexta da América Latina. A sexta maior metrópole da América Latina, 12 milhões de habitantes. Segunda do Brasil, atrás de São Paulo, né? São Paulo. Sim. Então, essa população... E foi um dos fatores principais, né? Sei que você vai perguntar sobre a questão da capital, essa questão da população, da posição estratégica após a guerra com Villegagnon, com os franceses, essa posição estratégica, a população se multiplicando e o fator econômico foram os principais para que o Rio de Janeiro se tornasse a capital e hoje o que é. Muito legal. E aí, a gente teve a colônia portuguesa vindo para o Rio de Janeiro. Sim, sim. Como é que se deu essa vinda dos portugueses para o Rio? Então, uma vez eu falei numa sala de aula, foi até bem lembrado por um amigo, que também é historiador, que se formou comigo, o Alexandre. Ele fez lembrar uma frase minha dita em sala de aula, que o Rio de Janeiro ele só cresce mediante uma grande tragédia. A vinda da coroa para cá foi bom, entre aspas, para os portugueses e péssimo para os moradores daqui. Porque eles foram, como eu falei, eles perderam a sua casa, perderam tudo. E a gente nos faz lembrar o problema com a febre amarela, com a cólera e com a varíola, fizeram com que fizessem as vacinas, aí teve a revolta das vacinas e tudo isso. Então o Rio de Janeiro ele só cresce mediante alguma coisa assim. Esse acontecimento, a vinda da coroa para cá, fez com que começassem a pensar essa questão urbanística, que não tinha biblioteca, não tinha banco, não tinha nada disso. E com a vinda da coroa, há essa mudança totalmente. A vinda da coroa trouxe bastante instituições, bastante melhorias para o Rio de Janeiro. Mas para os moradores em si não foi muito legal, não. A chegada não foi muito boa, não. Eduardo, tem muitas histórias, né? A gente estava falando da colonização, da vinda da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro. Eu já li, mas eu queria fazer a pergunta sobre isso de novo. Com a vinda da coroa, o que é a Quinta da Boa Vista, né? O que é Petrópolis, por exemplo, o que é Paraty, por exemplo. O que é esses pontos que hoje são, não é referência, cartão postal do Rio de Janeiro, eram antigamente para a coroa? Então, na verdade, foram presentes, né? Eu estava falando anteriormente, essa questão da barganha, me falha a memória agora o nome da pessoa, desse conde, não lembro bem, que acaba o turco, era um turco, Elias Turco. Ele doa, mas ele doa com interesses para Dom João, né? Que vem com a Maria, a rainha, ele vem para cá e ele recebe esses terrenos, principalmente por ser a área mais arejada. Lembrando, né, europeus vindo para um país tropical, um calor imenso. Então, eles pegam esses pontos principais justamente para bem elevados. Esse Elias, o turco, ele chega a ceder a própria casa dele, a melhor casa desse terreno, desse loteamento dele, ele cede para Dom João. Assim como Dom João também se transfere para Petrópolis em busca desse ar mais fresco. É porque na Europa, com esse... A diferença, a gente estava até falando agora da temperatura que eles estão passando lá. Imagina, enfim... Porque hoje eu acho que o Rio de Janeiro deve estar muito mais quente do que era antigamente por conta de poluição e por aí vai, né? E sem querer te cortar, um dos motivos de eu ser tão apaixonado por história, eu lembro que nas minhas primeiras aulas de história na faculdade, o professor estava falando sobre a questão da arquitetura das casas, né? Como o pé direito era muito mais elevado, existiam muito mais janelas distribuídas pelas casas, justamente por conta da circulação do ar. Você entrava num quarto, saía no outro quarto e eu ficava olhando para o professor
boquiaberto, será que isso é verdade mesmo? Então eu fui para aquele museu lá de Petrópolis, Museu Imperial, e entro naquele museu e percebo realmente isso. A estrutura, a arquitetura da casa, como ela era feita, justamente para que o ar circulasse, justamente ele em busca amenizar um pouco essa temperatura deles. Eu vou fugir um pouquinho do assunto, permanecendo no assunto, só para falar o que eu estou pensando. Por quê, Eduardo? Eu lembro das histórias do meu pai, por exemplo. Meu pai tomou banho de praia no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Meu pai tomou banho de praia em Ramos, inclusive. E aí eu tenho uma história, que eu moro aqui na Taquara, Jacarepaguá. E aqui em Jacarepaguá, na região onde eu moro, o pessoal que está em casa, tem um rio que corta quase Jacarepaguá inteiro, que é o Rio Grande. E a minha vizinha, que mora aqui desde criança, ela fala que nesse rio, que hoje não é rio, valão aberto, digamos assim, ela tomava banho nesse rio, né? E aí quando fala de rio antigo, eu fico imaginando esse rio aqui de Jacarepaguá, a Lagoa da Barra, eu fico imaginando a Baía de Guanabara limpa, banhável, o quanto que o Rio de Janeiro devia ser bem mais bonito do que até porque tinha bem menos cimento também do que tem hoje em dia. Então, uma história um pouquinho mais recente do Rio, não tão lá para trás, né? Uma história de 40, 50, 60 anos atrás, talvez. Eu acho que o grande problema do Rio de Janeiro foi o crescimento desordenado. O grande problema do Rio de Janeiro é ainda o crescimento desordenado. A gente vai falando um pouco sobre as favelas, né? Favela embora seja uma árvore, a primeira, Morro da Providência, os soldados que vão para a guerra, voltam da guerra com a promessa de que teriam lares, aí não tem um lugar onde colocar, vão colocar no Morro da Providência, eles vão para lá. A população que cresce e para tornar o Rio um pouquinho mais belo, um pouquinho mais bonito, de novo, se repete a 1808, com a chegada da corte, expulsa os moradores de suas casas e eles vão para onde? Vão para os morros. Então, esse crescimento desordenado do Rio de Janeiro é decorrente, ele sempre aconteceu. Ele não é pensado. Mesmo com Pereira Passos, o prefeito que mais teve essa preocupação, pelo menos na minha opinião, com a questão urbanística do Rio de Janeiro, com a questão das ruas, a Bela Época, a tentativa de tornar o Rio de Janeiro uma Paris, mas mesmo assim não foi pensado, porque era uma visão muito delimitada. Muito legal. Bom, gente, vou dar uma pausa aqui rapidinho com o Eduardo, e agora sim eu vou chamar o Anderson Nascimento, que tem mais informações sobre o aniversário da cidade do Rio de Janeiro e também informações com relação à segurança, saúde, à crise financeira nessa data que é tão importante. Então, Anderson, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Online. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que acompanham o CJC Online. Olha, a programação de comemoração do aniversário do Rio de Janeiro começa bem agitada hoje. Tem uma ação, um Rio de Museus, onde não serão cobradas entradas para os museus como o Museu Nacional de Belas Artes, Museu de Arte do Rio, o Mar, Oi Futuro e também o Museu da Manhã. E para comemorar este marco, o prefeito Marcelo Crivella assinará decretos de tombamento de 3 importantes ícones cariocas: o Cassino da Urca, o Instituto Moreira Salles, na Gávea, e o acervo Carlos Lacerda, abrigado no Arquivo da Cidade. O Rio de Janeiro, mais conhecido como a Cidade Maravilhosa, é o maior destino turístico internacional no Brasil, da América Latina e de todo o Hemisfério Sul. A capital fluminense é a cidade brasileira mais conhecida no exterior, funcionando como um espelho ou retrato nacional, seja positiva ou negativamente. É a segunda maior metrópole do Brasil, depois de São Paulo, a 6ª maior da América e a 35ª do mundo. Parte da cidade foi designada Patrimônio Cultural da Humanidade, com o nome Rio de Janeiro, paisagem carioca entre montanha e o mar, classificada pela Unesco em 1º de julho de 2012 e categorizada como uma paisagem cultural. Nesse momento, eu quero conversar com 2 jovens cariocas que estão aqui junto comigo para falar um pouquinho da expectativa que tem para a nossa cidade. Estou aqui com o Lucas, tudo bem? Tudo bem. Você é estudante de comunicação? Comunicação, isso.
Você vê 453 anos de Rio de Janeiro. Qual a sua expectativa daqui para frente? Bem, infelizmente a nossa cidade passa por um momento bem difícil, bem complicado com relação ao desemprego. E a minha expectativa daqui para frente é que a perspectiva melhore quanto a isso. E os servidores públicos voltem a receber mais empregos, já que o Rio de Janeiro registrou aí no segundo semestre do ano passado mais de 1 milhão de desempregados na cidade. Então, assim, eu, como jovem, espero que essa situação seja revertida. Daqui para frente a gente tenha uma perspectiva melhor. Tá aí, mais empregos para o Rio é o desejo do Lucas. Tudo bem? Você é a? Raila. Raila, também estudante de comunicação, não é isso? Isso. O que você espera para o Rio de Janeiro daqui para frente? Então, complementando o que o Lucas comentou, também na área da segurança pública, eu espero que, assim como eu sendo jovem, muitos da minha idade também pensam em construir uma família no Rio de Janeiro e a segurança não ajuda. Então, com a intervenção militar, que foi algo assim inesperado para muitos, esperados para muitos, eu acredito que possa sim ajudar de maneira imediata, mas que a longo prazo os governantes também olhem mais um pouco para a nossa cidade. Tá, esse é o desejo da Raila, segurança e emprego. É isso que a gente espera para o Rio de Janeiro. E você que é carioca, a gente fica muito feliz de poder contar com a sua audiência aqui no canal CJC. Eu quero parabenizar aí também Evandro Jales, que é carioca, né, Evandro? Aí muitas felicidades para você aqui nessa cidade e que você de casa possa aproveitar bem. 453 anos da cidade do Rio de Janeiro. Vamos desejar coisas boas para que esta cidade continue sendo chamada e reconhecida como uma cidade maravilhosa. É com você, Evandro. Obrigado, Anderson. Obrigado pelas informações. Hoje, realmente, a cidade está com uma programação aí de comemoração, né, de aniversário. Estou aqui com o Eduardo Martins. Eduardo, eu te faço a pergunta agora dessa história toda do surgimento do Rio de Janeiro, da descoberta, desenvolvimento econômico, social, de urbanização. O que isso tudo influenciou para que o Rio de Janeiro esteja vivendo o momento complicado de segurança, saúde e política que vive hoje? Principalmente, nós já havíamos falado, esse crescimento, né, que não foi pensado. A população cresce e demanda serviço. Essa questão da corrupção não é uma questão nova, é mais divulgada amplamente pelos meios de comunicação, que nós temos mais facilidade, mas não é uma questão nova. Nós sempre tivemos, historicamente falando, muita dificuldade com os nossos políticos, e esse crescimento impensado da população e acaba se tornando marginalizado. Algumas pessoas, algumas classes colocada às margens literalmente, e aí tem o crescimento da desigualdade, da questão do tráfico, a questão da marginalização literalmente. Então isso acaba influenciando de uma maneira geral, a gente deixando o nosso Rio cada vez mais triste pela questão do aspecto da segurança e da corrupção. Essa desigualdade social tem se tornado cada vez mais evidente no Rio de Janeiro. E por sermos, né, a segunda metrópole, mas em PIB, o primeiro, não deveria ser dessa maneira. O Rio é o maior PIB do Brasil? É o maior PIB do Brasil. Eu estava falando em sala de aula esses dias que o problema é que nós temos renda, só não temos riqueza, porque a riqueza vai para o bolso dos nossos governantes. Aonde deveria termos esse acúmulo das riquezas, nós não temos. Nós temos muita renda, mas a nossa riqueza está sendo desviada. E aí desemboca, eu estava comentando justamente sobre isso, essa questão da segurança. Eu fui durante 18 anos de uma força auxiliar da segurança pública. Eu era da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. 5 de agosto de 1998 foi quando eu entrei para a Guarda Municipal e pedi exoneração recentemente, justamente por pensar que poderia colaborar muito mais em sala de aula com a conscientização dos alunos, na questão da escolha daqueles que nos representam.
pensar realmente o que nós podemos colaborar para que o Rio de Janeiro seja realmente a cidade maravilhosa. Muito legal. Eduardo, não posso deixar de terminar o bloco com você sem falar da intervenção federal. E eu mesmo confundo muitas vezes, fala que é intervenção militar, como a convidada falou intervenção militar. Intervenção militar é uma coisa, intervenção federal é outra. O Rio de Janeiro vai sofrer uma intervenção federal. Bom, eu não acho que a cidade do Rio de Janeiro tem um problema de polícia, a princípio, isso é uma opinião minha. Acho que o problema não é de polícia, acho que tem vários outros problemas. Mas você, como um historiador, o que você enxerga dessa intervenção federal no Rio de Janeiro? O primeiro, a gente tem que destacar que esse problema de falta de planejamento é citado pelo nosso governador, que de repente teve uma crise de honestidade após o Carnaval, em falar que foi feito um planejamento para o Carnaval, para esse período. Essa crise de honestidade dele chega a ser até cômico, se não fosse trágico. Mas a gente tem que pensar que nessa questão da intervenção militar federal seria inconstitucional a intervenção militar, mas do jeito que estava, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu sou contrário à intervenção militar se pensarmos na época de ditadura, por tudo que nós sofremos, mas qualquer ajuda, nós estamos tão carentes de segurança pública que qualquer sentimento que faça a gente se sentir seguro nas ruas do Rio é bem-vindo. É bem-vindo. É lógico que temos que concordar que ainda não existe um preparo. Recentemente vi uma matéria em um dos jornais falando sobre essa preparação desses militares que estão sendo colocados na rua, porque eles são preparados para um tipo de serviço e agora estão sendo colocados para fazer outro tipo de serviço. E depois que eles estão na rua é que começa a pensar na preparação, ou seja, graças a Deus ainda não tivemos nenhum incidente e que continue assim, mas da maneira com que a gente estava... Agora eu te pergunto, ao invés de colocarmos os militares na rua, se dessemos uma infraestrutura decente para o policial militar, para a polícia civil, se dessemos condições de trabalho para esses profissionais, não seria mais eficaz, já que eles conhecem, eles estão no dia a dia. Recentemente eu vi algumas pessoas falarem sobre a corrupção na própria polícia, o que policial é isso e aquilo. Felizmente, ainda é uma parcela muito pequena. Felizmente, a gente pode falar que a instituição em si, ela tem jeito. A instituição Polícia Militar. Então, acho que eu penso isso. A intervenção é boa pela atual circunstância que se encontra o Rio de Janeiro. Muito legal. Eduardo, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Prazer receber você aqui. Já faço o convite para futuros retornos. Foi muito legal o papo. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. De coração. Se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, tem um telefone de contato 98775-1854. 98775-1854. O telefone está aí na tela. E o e-mail também, né, Eduardo? Isso aí, eduardoanauim@hotmail.com. Ali no final está com N, mas é M, Anauim, uma palavra hebraica. Anauim com M no final, M de Maria. Não isso M. Aí, M no final. Eduardo, obrigado de novo. Eu que agradeço.